Nós vamos nos colocar de pé para darmos início. Eu creio que todos são de casa, né? Não há nenhum visitante. Então, nós vamos dar início lendo a Escritura em Daniel, capítulo 2. Vamos ler o versículo 20 em diante. Daniel, capítulo 2. Versículo 20 em diante. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força, e ele muda os tempos e as horas, ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Vamos ler ainda também em 2 Coríntios, capítulo 4, e apenas o versículo 3. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. O versículo 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Oremos novamente. Pai bendito e santo, te damos graças, Senhor, por todo o trabalho que o Senhor vem realizando desde o princípio, para que nós pudéssemos sermos salvos e fugir da condenação e ter a certeza da vida eterna que o Senhor nos dá de graça por nós crermos em Ti. Que o Senhor possa abençoar os nossos corações, meu Deus, e cada palavra que ouvirmos da Tua boca, da Tua palavra, que isso possa ser o nosso absoluto, a nossa certeza e a nossa base de fé em tudo. Que o Senhor possa nos ajudar nesta noite, enquanto meditamos em Tua palavra, que o Senhor traga a revelação da mesma em nossos corações. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo para a Tua glória. Amém, Senhor. Poder sentar, irmãos? Então, nós vamos começar com o tema. Nosso tema será a coisa maior a se pedir a Deus. Amém? A coisa maior a se pedir a Deus. Nós estamos entrando neste ano 2015 e eu penso que a gente deve sempre lembrar quando está orando e pedindo alguma coisa a Deus. Então, sempre a gente vai querer pedir a coisa maior ou a mais importante. Não é isso? Então, nós vamos ler aqui um parágrafo para ver de onde a gente tirou este tema. E depois nós vamos transcorrer com a ajuda de Deus através de alguns outros parágrafos e que Deus possa nos ajudar nesta noite, neste assunto que trataremos. Na página 18 do livro das Eras, está escrito assim: se a revelação está além do seu alcance, olhe para cima e busque a Deus para isto. Essa é a única maneira em que você vai alguma vez obtê-la. Uma revelação tem que vir de Deus. Nunca vem por dons naturais humanos, porém por dádiva espiritual. Você pode até mesmo memorizar a Escritura. E ainda que isso seja maravilhoso, isso não servirá. Tem que ser uma revelação de Deus. Diz na palavra que ninguém pode dizer que Jesus é o Cristo, a não ser pelo Espírito Santo. Você tem que receber o Espírito Santo e depois, e só depois, pode o Espírito dar-lhe a revelação que Jesus é o Cristo, Deus,
ou ungido. Ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E aquele a quem o Espírito de Deus as revela. Nós precisamos pedir a Deus por revelação, mais do que qualquer outra coisa no mundo. Temos aceitado a Bíblia, temos aceitado as grandes verdades dela, mas isto ainda não é real para a maioria das pessoas, porque a revelação dada pelo Espírito não está ali. A palavra não foi vivificada. Amém? Então, irmãos, o profeta diz aqui, nós precisamos pedir a Deus por revelação mais do que qualquer outra coisa no mundo. Amém? Mas por que é tão importante a revelação? Eu já vi até ensinamentos em que as pessoas, não, nós precisamos de amor. O amor, se não tiver, Paulo disse lá na carta aos Coríntios, se não tivermos amor e conhecermos todas as coisas, então a gente, mesmo conhecendo, se não tiver amor, não poderá ir. Isto está corretíssimo, porque o próprio amor é o próprio Espírito de Deus. E o próprio Espírito de Deus, irmãos, é aquele que revela os mistérios. Então, se não tiver amor, também não tem a revelação. Porque ele é o amor. Quando ele entra em nossos corações, como diz o profeta, quando o Espírito entra, aí é que ele pode começar a revelar a sua palavra. Então, se você tem revelação, se você recebe este amor te dará a revelação da palavra, porque é a coisa mais importante e é a coisa que devemos pedir a Deus mais do que qualquer outra coisa no mundo. Por quê? Porque da revelação depende a nossa preparação para poder estar nesse arrebatamento. Esse arrebatamento que está por vir será o arrebatamento dos revelados. Porque o próprio arrebatamento é uma revelação, o profeta diz. Se a pessoa não tem a revelação do que é esse arrebatamento, logo não poderá estar no arrebatamento, porque não teve a preparação. Quando Jesus Cristo vier a esta terra, ele vem para buscar aqueles que estão preparados. E aqueles que estão preparados só podem se preparar se eles receberem de Deus a revelação da palavra. É a única maneira de nós podermos um dia nos encontrar com Jesus fisicamente, é se ele trouxer a preparação interna para nós. Porque o Espírito que estará em nós se ligará com aquele Jesus Cristo fisicamente. Sem esse Espírito, logo não poderá ter o encontro com Jesus. Mas se o Espírito de Deus vem, logo ele te dá a revelação da palavra. E é a coisa que devemos pedir, diz o profeta. A coisa maior que devemos estar pedindo a Deus é por revelação. Porque principalmente nesta era em que nós estamos vivendo, a era de Laodiceia, nós podemos pedir a Deus a completa revelação. Por quê? Porque ele prometeu que revelaria a completa revelação. Antes, nas outras eras, eles nem podiam clamar por isso, porque não havia uma promessa dizendo. Mas há uma promessa para nós dizendo que nessa era, Deus revelaria, através do seu sétimo anjo, todos os mistérios de Deus. Então, ao revelar pelo seu sétimo anjo todos os mistérios, logo o Espírito que mandou que o sétimo anjo falasse estas palavras de revelação, ele logo deseja dar a alguém a revelação dessa palavra. Amém? Vocês creem assim? Que Deus enviou o profeta William Branham e mandou que ele pregasse os mistérios de Deus, porque ele queria revelar esse mistério para mais alguém. E esse mais alguém é a sua igreja noiva. E a maneira como ele revela é que nós vamos ver nessa noite.
para que a gente possa captar algo maravilhoso da parte de Deus. Vamos ler logo aqui que grande mistério é esse que Deus deseja nos revelar. 474 da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Veja, 474 ele diz assim: este é o grande mistério do amor de Deus expresso, que Deus e homem se tornaram um. Está vendo? A coisa toda é Deus e homem. Um. Deus e homem eram um ali. E Deus e homem são um aqui. Está vendo? Que é isto? Sendo cheio de seu Espírito. Ele tendo as preeminências. Essa foi a realização de Deus. Que foi o propósito de Deus fazer assim. Para que ele pudesse estar em Cristo. E Cristo em nós. E todos nós juntos, um. O Espírito Santo, a mesma coisa. Ele o revelou a Cristo. Revela-o aqui. O sobrenatural poder criador. Ó que coisa. Amém? Logo, irmãos, o principal mistério para nós, ou de todas as revelações e mistérios que Deus mandou que fosse declarado na voz do sétimo anjo, o mistério maior que Deus quer trazer ao nosso coração é que Ele quer se tornar um com a sua igreja. Um com o homem. Essa é a única maneira de Deus poder salvar alguém nesta era. É quando Ele se torna um com o Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus lhe revela o seu plano. Esses mistérios revelados é para manifestar o plano de Deus. É para manifestar para nós como nos prepararmos para o arrebatamento. É para mostrar para nós como fugirmos de todo o engano que Satanás desenvolveu na era de Laodiceia. E esse engano, essas trevas, não vem pelo paganismo, ou não vem pelo comunismo, não é essas coisas. O maior engano que o diabo trouxe foi colocar uma consciência nas pessoas de que ela fazendo parte de uma igreja, ou de um grupo, ou sentar numa cadeira, ouvir alguma coisa, aquilo ali já é suficiente e já está salvo. Esse é o maior engano. Mas Deus quer nos revelar que a única maneira de nós ser salvos alguma vez é se a gente tiver essa comunhão perfeita com o Espírito Santo. Esse é o mistério que Deus quer revelar aos nossos corações através dessa mensagem. Então, irmãos, como é que Deus desenvolve esse mistério para nós? E por que só algumas pessoas irão captar esse mistério? Já que foi declarado para o mundo inteiro. Vocês creem que essa mensagem foi uma revelação dada pelo Espírito Santo ao profeta de Deus e que ele declarou ela para nós? Não só para nós, a igreja, mas foi declarado no mundo inteiro. Mas, mesmo sendo declarado no mundo inteiro, só será entendido pela noiva de Cristo. Porque ela pode se humilhar e receber o Espírito de Deus em seu coração. E esse Espírito, uma vez estando no seu coração, pode revelar exatamente o que o Espírito falou na boca do profeta. Há dois tempos do trabalhar de Deus para a nossa vida. No ano de 1963, foi aberto a palavra com a completa revelação de Jesus Cristo. Isso o profeta fala aqui, nós vamos ler aqui da festa das trombetas. Ele diz assim, 43. Imediatamente depois disso, os anjos do Senhor apareceram e me disseram acerca das 7 trombetas, ou dos 7 selos, que eu deveria retornar aqui a Jeffersonville e pregar os 7 selos. E lá, se eu alguma vez disse alguma coisa que foi inspirada, foi nisso. Lá onde o anjo do Senhor se encontrou conosco. E a Bíblia tornou-se uma nova Bíblia. Lá, isto abriu e revelou todas as coisas que os reformadores e os outros tinham omitido. Isto foi a revelação completa de Jesus Cristo, totalmente nova para nós,
mas perfeitamente e exatamente com a Escritura. Aquela foi a palavra, a qual sempre tem sido. Eu estava tão inspirado e dirigido. Amém, irmãos? Em 1963, o profeta está dizendo aqui que aquela revelação foi a completa revelação de Jesus Cristo. Só que essa mensagem está sendo distribuída no mundo inteiro e está chegando na mão de muitas pessoas e está chegando na mão também da noiva de Cristo. Mas quando chega na mão da pessoa, que a pessoa lê aquela palavra, note que lá houve uma revelação com o dom de um mestre exterior. Quantos creem que esse profeta tinha o dom de mestre sobre ele? Amém? E a Bíblia prometia, na chuva temporã, que viria um ensinador da justiça. Deus ia enviar para nós um ensinador da justiça que derramaria sobre nós essa chuva de ensinamento da palavra. Vocês creem nisso? Que Deus iria enviar isso para poder restaurar a igreja e depois dela estar com esse completo ensinamento aplicado em sua vida, então vem a chuva da dinâmica. Essa vem de Deus. Nenhum homem pode dar essa chuva a nós. É uma coisa de Deus. Então, Deus enviou o seu ensinador da justiça e ele pregou a palavra, e essa palavra é a completa revelação de Jesus Cristo para essa última era. Só que essa palavra chega em nossa mão, irmãos, e existe o segundo passo disto aí. Qual é o segundo passo agora? É o próprio Espírito Santo que inspirou e que falou na boca desse profeta, revelando agora a você individualmente. Amém? Então, uma data fixa para a abertura da palavra nós temos em 1963. Mas a abertura no seu coração, a data quem vai dizer é o Espírito Santo. Porque ele abre um aqui, outro aqui, um nesse ano, um no outro ano, e ele vai abrindo, e é uma coisa tão misteriosa que passa por alto das pessoas, e ninguém sabe quem é essa igreja noiva e onde ela está se formando, mas ela está se formando para a glória de Deus. E quem está formando ela é o Espírito Santo. Nesse lugar celestial, quando ele entra em você, ou você entra nesse lugar celestial, então ali é onde Deus começa a revelar todo o plano para você, e você está se enchendo das sementes da palavra de Deus, e logo aquilo vai manifestar na hora certa. E o profeta disse que Deus terá uma igreja, irmãos, que será a igreja restaurada. Se nós olharmos as circunstâncias, nós falharemos em ver isso por 1 milhão de milhas de distância. Se olharmos as circunstâncias desse mundo, de tanto problema, de tanta divisão, de tantos pensamentos, tanta interpretação, tanta denominação, tantos grupos. Então, nos nossos olhos, como nós podemos ver uma igreja de Atos dos Apóstolos aqui? Pelos nossos olhos naturais, nas circunstâncias, que é o que o diabo aponta para nós, você não consegue enxergar isso. Mas se você recebe esse Espírito e ele te coloca no lugar espiritual, você vai ter a revelação do assim diz o Senhor, e como Abraão, além da circunstância, você crerá nisso e isso vai se manifestar na sua vida. Porque um cristão, ele vive da fé na palavra. Ele não vive das circunstâncias nem do tempo. Não importa quanto tempo passou, quanto tempo nós estamos sem ver uma manifestação mais real de Deus. Oh, faz tanto tempo que a gente procura ver algo mais real, algo que possa dizer ali está Deus. Então, mas não importa o tempo, nem as circunstâncias, porque é assim diz o Senhor na boca do 7º anjo de Deus. Que Deus terá essa igreja. E o Espírito Santo está preparando essa igreja. Revelando os seus mistérios a ela. Ela está recebendo a revelação dos mistérios. E é uma coisa tão secreta que às vezes passa por alto. Até dela mesma, da igreja. Não os mistérios, mas a preparação ela não vê. Ela só vê que não está preparada. Isso aí é até uma coisa boa. Porque a gente nunca vai parar de buscar. Mas na realidade, irmãos,
Tem algo se acumulando dentro de você que você nem tem ideia de que está acontecendo. É isso que eu quero dizer. Assim como Sansão estava ali, escravizado ali naquela pedra, trabalhando para o diabo, mas lá dentro estava crescendo o seu cabelo e o poder crescendo dentro dele novamente, e ele nem percebeu isso. Nem tampouco os inimigos, mas era Deus fazendo isso. Amém? E eu creio que Deus está fazendo isso com a sua igreja. Ele está trabalhando secretamente no coração daqueles que serão essa igreja, porque ele terá essa igreja. É o assim diz o Senhor de um profeta. Então veja, vamos ler aqui 496, Cristo é o mistério de Deus revelado. Diz assim: porém seu mistério é somente revelado à sua noiva amada. É a única que poderia vê-lo. Amém? Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Porém, o seu mistério é somente revelado à sua noiva amada. É a única que poderia vê-lo. Então, alguém está vendo o mistério que Deus revelou na boca do sétimo anjo. E esse alguém é a noiva de Cristo. Veja, continuando. 503. Vamos ler antes o 412. Diz assim: agora vocês podem ver agora a mensagem do tempo do fim, porque ela é rejeitada? Vocês podem? A congregação diz amém. Agora, nenhuma denominação, mas a revelação de seu mistério. Veja, nenhuma denominação. A revelação. Deus não é conhecido pela denominação. Ele é conhecido pela revelação. Olhe, Deus em seu corpo, Cristo, e Cristo em seu corpo, a noiva. Que coisa! Deus manifestado em Cristo. Cristo manifestado na noiva. E assim como Deus tirou do corpo de Adão a mulher, e ela caiu, então Deus tem tirado do corpo de Cristo, sua carne, seu corpo, o qual é a sua palavra, e está trazendo para fora uma noiva, que não se deixará enganar por denominação ou credo. Não, Senhor, mas ela está voltando com a pura, inadulterada palavra de Deus sendo manifesto. Deus não é conhecido pela denominação. Ele é conhecido pela revelação. Então não me admira do profeta dizer, irmãos, que a coisa principal que devemos pedir a Deus é revelação. Porque a única maneira de nós conhecermos a Deus é se Ele trouxer a revelação aos nossos corações. 397. Depois vocês leiam esta mensagem, aqueles que não leram ainda, leiam bem devagar e orando a Deus, e Deus vai mostrar algo tremendo nessa mensagem para vocês. Porém, o grande mistério de Deus, o que o eterno Deus tinha como um mistério, tem agora sido revelado em Jesus Cristo, logo transmitido para a sua igreja. O que uma vez estava na mente de Deus, está agora no corpo de Cristo. Jesus namorando a igreja, sua noiva, sussurrando segredos para ela. Você sabe como você diz coisas à sua esposa? Você sabe. A mocinha com quem você vai se casar, você a ama tanto que você simplesmente conta-lhe os segredos. E a traz para perto de si. E ama você e tudo. Você sabe como é. Isso é o que Deus, Cristo, está fazendo para a igreja. Vocês creem que Ele está fazendo isso, irmão? Está vendo? Ele a está deixando conhecer os segredos. Justamente os segredos. Não a essas namoradeiras. Eu quero dizer a sua esposa. Está vendo? Correto? Agora olhe.
não por ter a revelação de seu segredo declarado a eles, por sua graça. Como é a graça de Deus? As pessoas, eu sei disto, espero que vocês não pensem que isto soe pessoal, a um bando de gente, ou isto, aquilo. Mas o segredo que Deus está compartilhando com toda a igreja. Se eles tão somente o recebessem, está vendo? Isto não quer dizer somente eu, ou somente você. Quer dizer a igreja, que ele está tentando entrar nela. Amém, irmãos? O profeta disse, isso não quer dizer somente eu, ou somente você, mas a igreja toda. Que Cristo está compartilhando esse segredo com você. Mas como se dá esse compartilhamento? Como é que ele revela? Somente, irmãos, pegando naturalmente a mensagem e lendo, isso não é a revelação do qual eu estou falando. E não é a revelação que vai lhe mostrar Deus. Porque mesmo com essas mensagens tem se desenvolvido também denominações através desse mundo afora. Então não é isso do que se está falando. Nós estamos falando de um segredo entre você e Deus, entre o Espírito Santo que tem te revelado essa mensagem. Ele é o único que pode te dar essa revelação. Mesmo o profeta pregando e sendo distribuído as suas mensagens, não está dando revelação a todos que estão recebendo nas suas mãos. Mas depois de receber na sua mão, aí a sua posição concernente a Deus, concernente a receber o Espírito Santo, é que vai dar a revelação daquilo que está nas suas mãos. Se você se orgulha e se ensoberbece e não se humilha a Deus, você não conseguirá receber isso. Mas veja, e você diz, bem, por que eles não aceitam? Eles não podem receber. Ele disse novamente, ele disse essas coisas. E como eles poderiam? Porque Isaías disse que eles não podiam ver. Está vendo? E ele sempre tem dito. O profeta Paulo disse, nos últimos dias, as pessoas seriam obstinadas, orgulhosas, mais amigas dos deleites do que amigas de Deus, irreconciliáveis, caluniadoras, incontinentes e sem amor para com os bons, obstinadas, orgulhosas, veja, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destas, afasta-te, pois este é o tipo que vai de casa em casa e leva mulheres nécias, levadas de várias concupiscências, com shorts e cabelos cortados curtos e tudo mais, levada de várias concupiscências, e dizendo, está tudo bem, eles estão loucos ali, não dê nenhuma, está vendo? Nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E estes homens a resistiram, como Janes e Jambe resistiram a Moisés. Podem produzir uma igreja e produzir um grupo de pessoas. Sim, Senhor. Porém, o seu desvario será manifesto. Quando Jesus toma a sua noiva e a coloca aqui em cima e diz, esta é ela. E para longe ele vai com ela. Isso é correto. E o desvario delas será tornado público. Olhe, ao ter a revelação deste segredo, declarado a eles pela sua graça, olhe, quando esta grande revelação, o mistério revelado lhe é declarado, então você condena todas as coisas do mundo. Está vendo, irmãos? Quando pela graça de Deus, ele vem no seu coração e declara o mistério que é essa mensagem, você vai abrir os seus olhos de tal modo que você vai condenar tudo que o diabo está fazendo para atrapalhar isso. Você não vai mais cair em nenhum engano. Você vai estar firmado no mistério revelado que Deus revelou no seu coração. Isso vai te dar segurança e paz no seu coração. Para você não ficar perturbado com esse tipo de perturbação que o diabo está trazendo. O diabo, ele é perturbador. Mas a revelação de Deus te dá firmeza, segurança, paz no seu coração. Você não precisa estar discutindo com ninguém. Nem causando contenda. Nem causando tristeza em seu coração com isso. Quando Deus revela, você vê a coisa de tal modo que
você condena todas as outras coisas. É o que diz aqui o profeta. Quando lhe é declarada a revelação do mistério, você então condena todas as coisas do mundo. Amém, irmãos? E a maneira como Deus faz isso é que é tremendo. A maneira como Deus traz essa revelação é que é tremendo. Porque a revelação para nós, no fim do tempo, está em Apocalipse 10. O versículo 1 ao 7. Mostra quando esse anjo que desceu do céu, um anjo forte, trazendo a revelação completa de Jesus Cristo, o qual é o próprio Cristo, o profeta diz, e entrando em contato com o sétimo anjo, e depois ordenando ao sétimo anjo, conforme está na mensagem qual é a atração sobre a montanha, perguntaram, e agora, irmão Brando, o que é que o senhor vai fazer? Se eu vou voltar para casa. Porque assim diz o Senhor, esses mistérios que permaneceram ocultos na Bíblia por todo esse tempo, será revelado nos 7 selos. Amém? Então, o anjo veio, entregou o mistério com um estrondo de trovão, e o profeta veio e falou o mistério para nós, e agora nós temos o mistério em nossas mãos, e depois vem o quê? A parte mais importante. É que esse mistério seja revelado pelo Espírito Santo para você. E quando ele te revela, você está sendo edificado à igreja do Senhor. Só quando ele te revela. Não é quando se forma um grupo. Nem mesmo o nosso grupo aqui. Aqui nós não estamos formando a igreja do Senhor. Aqui nós formamos, com o batismo nas águas, em nome de Jesus Cristo, nós formamos um companheirismo de irmãos cristãos. Mas quem forma a igreja do Senhor é Ele próprio. Dando a revelação, pela graça dele, no coração daqueles que podem se humilhar e receber o seu Espírito Santo. É a única maneira da igreja ser edificada. É através da revelação. Pedimos a Deus, a coisa maior se pedir a Deus é revelação. Que Deus nos dê a sua revelação, irmãos. E a completa revelação está aqui nas nossas mãos. Mas ela tem que entrar aqui no nosso coração. Para que Deus opere. Então veja como Deus faz isso. Ele revela a sua noiva somente. Talvez uma mente natural possa pensar, não, essa revelação é para a noiva somente. Então tem que se fechar numa sala trancada e só quando tiver noiva ali, aí Deus vai falar aquilo só para a noiva. E ninguém mais vai escutar. Mas não é assim que Deus faz. Veja como é que Deus faz. Por isso que essa mensagem, ela veio em forma de voz de Deus de trovão. Nós vamos ver o que é trovão pela própria mensagem também. Veja. Primeiro eu quero ler aqui o desvelar de Deus. O profeta vem no parágrafo 22 e diz assim. Agora, o meu tema esta manhã, eu espero confiantemente que Deus revele isto. E cada vez, se você que toma as fitas e ouve, ele está falando de nós. Amém? Se você que toma as fitas e ouve, e eu tenho esperança, eu espero confiantemente que você tenha tido um entendimento espiritual. Amém? Que preocupação é essa do irmão Brana? De você ter um entendimento espiritual? Porque ele sabe que muitos teriam entendimento natural das coisas. E criaria muitos problemas. Mas quando a noiva tem um entendimento espiritual, ela não vai criar problema, nem divisão. Ela vai crer e viver pela mensagem que foi pregada. Mas vamos continuar a leitura. Veja, eu espero confiantemente que você tenha tido um entendimento espiritual daquilo que Deus tem tentado fazer a igreja compreender sem dizê-lo diretamente. Está vendo? É uma coisa. Às vezes nós temos de dizer coisas de uma tal maneira que possa diminuir, possa levar uns a saírem, alguns a irem embora e outros a ponderarem a respeito. Mas isso é feito propositalmente. Precisa ser feito dessa maneira.
Então pode ser que alguns digam, o senhor quer dizer que Deus faria propositalmente uma coisa assim? Ele certamente fez e ele ainda faz. Ele disse um dia, quando ele tinha milhares em volta dele, ele disse, se não comeis a carne do Filho de Deus, ou do Filho do Homem, e não bebeis o seu sangue, não tereis nenhuma vida em vós mesmo. Que tipo de declaração você pensa que um doutor de medicina, ou uma enfermeira, ou qualquer grande pessoa intelectual pensaria de uma declaração assim, para um homem que tinha um ministério como ele tinha? Ora, ele diria, comer a carne, isso é canibal. Beber sangue humano, isso é vampiro, em outras palavras. Ele quer que nós sejamos canibais e vampiros. E toda a audiência o deixou. Mas você notou aqui, irmãos, o que você pensaria de uma pessoa intelectual, que ia pensar carnalmente ou naturalmente, de declarações como essa? Mas o que o profeta disse, eu confio, eu tenho confiança que você vai ter o entendimento espiritual dessas coisas. Porque é algo que Deus está fazendo a igreja compreender sem dizê-lo diretamente. Mas a igreja, ela compreende. É Deus sussurrando o segredo para a sua igreja. Veja aqui, porque esta revelação nossa, do final, viria como voz de trovão. O que é voz de trovão? Nós já estaremos concluindo, mas vamos ler aqui. Antes nós vamos ler em São João, capítulo 12, aonde nós vamos ler essa parte que fala sobre a voz. Aqui Jesus estava falando no 27. Agora, São João 12, 27. Agora, a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vinha esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava, e que a tinha ouvido, dizia que havia sido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Amém? Então, uma voz que veio do céu como um trovão. Uns diziam que era um trovão, não entendia nada. Mas outros diziam que foi o anjo que falou com ele. Amém? Naquele monte pôr do sol em Tuxo, foi o anjo que falou com o irmão Brando. E trouxe esta revelação para nós. Mas veja que coisa maravilhosa. 146 diz, então, quando o Cordeiro tomou o livro e abriu esse primeiro selo, vocês creem que o Cordeiro abriu o primeiro selo? Como abriu todos os selos. Amém? Então, quando o Cordeiro tomou o livro e abriu esse primeiro selo, Deus falou do seu trono eterno para dizer o que era esse selo e ser revelado. Mas quando ele foi colocado diante de João, estava em símbolo. Quando João o viu, ainda era um mistério. Por quê? Sequer foi revelado naquele momento. Não pode ser revelado até o que ele disse aqui, no tempo do fim. Mas veio em símbolo. Quando trovejou, lembre-se, um alto estrondo de trovão é a voz de Deus. É isso que a Bíblia diz. Veja, um estrondo de trovão. Eles pensaram que foi um trovão, mas foi Deus. Ele o entendeu, porque ele foi revelado. Está vendo? Foi um trovão. Amém, irmãos? Então, por que ele entendeu? Porque ele foi revelado. Enquanto Deus não revela essa mensagem no seu coração, você vai entender como um trovão. Mas quando ele vem e revela em seu coração, então você vai entender o que é o mistério. E os mistérios de Deus são simples. São coisas que vai abrir os seus olhos para você discernir o trabalhar do Espírito Santo e o trabalhar do anticristo. E resistir ao anticristo. É o que diz lá na página 5 da era.
Se nós pudermos receber os mistérios de Deus, teremos olhos capazes de discernir esses dois espíritos e ficar com o Espírito Santo e resistir ao espírito anticristo. Então, oremos para que Deus nos dê essa maior coisa a nós pedir, que é a revelação de Deus para nós. Amém? Então veja, o trovão é isso. Eles pensaram que foi um trovão, mas foi Deus. Ele o entendeu, porque lhe foi revelado. Está vendo? Foi um trovão. Então, que Deus nos ajude, irmãos, a receber a revelação desta mensagem. Que ela não possa, ou que ela não emboloe nos nossos ouvidos, mas que possamos compreender por uma revelação e um entendimento espiritual aquilo que Deus está tentando dizer à sua igreja, sem dizê-lo diretamente. Amém? Vocês compreenderam isso? Que a maneira que Deus faz é esta? Nós não estamos aqui para trazer novas revelações, porque isso é contrário à palavra. A igreja ou um coletivo não pode trazer revelações da parte de Deus. Quem traz a revelação é o mensageiro da era. E o mensageiro da era é o William Marion Branham. E ele declarou aqui que aquele 7 selos é a completa revelação de Jesus Cristo. Portanto, ninguém tem mais que acrescentar em mais nada. É a completa revelação de Jesus Cristo. Mas o que é que tem que acontecer, segundo nós vemos nessa noite, através da mensagem? Esse Espírito de Deus, pela sua graça, vai formar a sua igreja revelada, edificando ela sobre esta rocha, que é a revelação espiritual que só Ele pode dar em seu coração. Amém? Então que Deus nos ajude.